Olá, família do Excel. Estamos aqui para mais uma aula. Vamos aprender o Excel a partir do zero. Quem não viu a primeira aula, esta é a segunda aula, quem não viu, veja aqui em cima no cartão, pode diretamente aceder a essa aula e em 11 minutos tem a informação necessária para dar uma continuidade ao conhecimento. Porém, esta aula não segue a aula anterior, porque é o início, logo o início nem sempre tem sequência, porém as próximas aulas vão ter sequência porque eu vou falar de 12 cursores que o rato no Excel se transforma e cada um deles tem a sua função específica. Por isso, vamos para a folha de cálculo. Olá, eu sou o Genius. Não se stresses. Eu estou aqui para ajudar. Segunda sessão, segunda aula deste curso de Excel a começar do zero, de forma a que vocês consigam facilmente produzir mais. Então, ontem tínhamos terminado a identificação destes elementos fundamentais que vocês têm que perceber, estes conceitos, e hoje vamos falar das várias funções que o rato no Excel tem. Pelo menos eu vos vou mostrar aqui 12 funções específicas do rato para facilitar o vosso trabalho. Então, vamos começar. A primeira é este ícone, é quando eu ando aqui pela folha, sem clicar em lado nenhum, o aspecto do rato aparece com aquela cruz mais larga, como vocês podem ver aqui, e o significado é para selecionar. Eu posso selecionar uma célula, eu posso selecionar várias células, premindo e arrastando, eu posso selecionar células alternadas, premindo o controle e estou a selecionar células alternadas. Eu posso criar blocos não adjacentes, ou seja, são blocos separados entre si. Tenho aqui um bloco, controle, sem largar, marco outro bloco, sem largar o controle, outro bloco, e assim eu consigo selecionar vários blocos. É importante que vocês percebam que a célula que está aqui a branco é a célula ativa, ou seja, se eu escrever, ele vai escrever naquela célula. E desta forma eu poderei também me deslocar para outra célula, para a célula seguinte, primindo o Enter. Isto vai facilitar a inserção de dados quando eu não preciso de olhar para o teclado, simplesmente olho para uma folha e eu quero preencher aqui, controle, aqui, depois aqui. Agora eu vou carregar no controle até ele chegar à primeira célula. E desta forma eu só teria que escrever, Enter, escrever, Enter, escrever, Enter, escrever, Enter, escrever, Enter, e ele iria andar de célula em célula pela ordem que eu selecionei. E isto facilita imenso quando nós queremos inserir dados rapidamente, sem ter que eu estar a verificar para onde é que tem que saltar a seguir. Se eu fizer essa preparação antes de começar a escrever para copiar dados que estão numa folha, será muito mais eficaz. Porém, vamos aqui fazer estes três objetivos para percebermos também aqui a utilização deste ícone de cursor do rato, que é o selecionar. E então diz assim, seleciona a célula J10 e alterar a cor do fundo da célula. J10 é esta. Relembrando, ontem nós aprendemos, se vocês tiverem alguma dificuldade, principalmente por isto não ter linhas de grelha, embora vocês possam ativar e desativar as linhas de grelha aqui no freeze, no menu ver, e podemos ativá-las ou desativá-las. Como eu vos disse na primeira aula, eu não gosto de trabalhar com as linhas grelhas ativas. Dessa forma, o que eu costumo fazer, tenho alguma facilidade, então simplesmente clico na célula, ou se tiver dúvidas, eu chego aqui à caixa de nome e ponho A, neste caso J10, e Enter, e ele vai para aquela célula.
E então o que é que nós queremos? Selecionar a célula J10 e alterar a cor de fundo da célula. Então a cor de fundo da célula temos aqui este separador menu base, este separador base, que contém aqui uma série de ferramentas, das quais temos aqui o tipo de letra. E o tipo de letra permite alterar o tipo de letra, o tamanho da letra. Neste caso eu posso aumentar ou diminuir diretamente sem especificar nenhum número. Ao aumentar ou diminuir, poderei fazer assim, ou poderei utilizar uma destes valores que estão aqui na lista. Vamos imaginar que eu quero o tamanho 15, não existe, então o que é que eu terei que fazer? Escrevo 15 e dou Enter para que seja afixado aquele valor específico, uma vez que ele não existe na minha lista aqui presente. Poderei aumentar e diminuir, como vocês já repararam neste sentido. Negrito, itálico, sublinhado, aqui é para os limites. Aqui, cor de fundo tem um balde que é a cor de preenchimento da célula e aqui a cor da fonte, a cor do tipo de letra. Então, para não estar a especificar cor alguma, simplesmente carreguei ali no balde e ficou a cor que estava ou que foi utilizada pela última vez. Eu poderei abrir aqui esta caixa de combinação para que vocês possam escolher uma cor que vocês pretendam. Não me vou preocupar com isso, o objetivo está cumprido. O primeiro objetivo é selecionar aquela célula e, a partir daí, colocar uma cor de fundo na célula. Agora, o segundo objetivo, selecionar as células, falta aqui um S, selecionar as células M10, O10 e Q10. E se nós repararmos, M10, O10 e Q10, ou seja, são células alternadas. E eu ainda há pouco mostrei como é que nós poderemos fazer essa seleção. Clique na primeira, Ctrl, não largo o Ctrl, clique na segunda e clique na terceira e só agora vou largar o Ctrl. Também podemos fazer isto ali na caixa de nome, como eu escrevo M10, ponto e vírgula. Nós tínhamos visto na primeira sessão, na primeira aula, que os dois pontos significa até. E o ponto e vírgula significa i. E eu quero selecionar o M10 e o O10 e, ponto e vírgula novamente, o Q10. E dou Enter e ele vai selecionar aquelas três células. A última fica a branco porque é a célula ativa, ou seja, ele seleciona sempre a primeira célula do último bloco selecionado como célula ativa. Neste caso, o bloco selecionado é só uma célula, logo ficou toda branca. Se eu fizer isto, reparem, esta foi a primeira célula do bloco, Ctrl, agora isto, esta ficou a primeira célula do bloco ativa. Então, clique na primeira, Ctrl, na segunda e na terceira e largo o Ctrl. E o que é que nós queremos? Alterar a cor da letra e colocar a negrito. Negrito significa colocar mais espesso, mais escuro, mais sobressaído. E a cor da letra, temos aqui o A. Se eu carregar no A, ele vai colocar a cor que está aqui definida. Se eu pretender outra cor, abre na seta e escolho outra cor. E o segundo objetivo está completo. Terceiro objetivo, selecionar o bloco de células M12 até M17, M12 até M17, mas vamos imaginar que eu não conseguia perceber onde é que era o M12 e o M17, e depois vamos alterar o tamanho para 9 pontos. Então, eu poderei fazer por aqui, M12 até o M17, Enter, e ele automaticamente seleciona o bloco. Podem fazer diretamente, não há problema nenhum. E o que é que nós queremos? Alterar o tamanho da letra para 9 pontos. Estes números que aqui estão são definidos em pontos. E então, ao abrir 9 pontos, eu escolho. Ou então, eu clico, escrevo 9 e dou Enter e fica automaticamente definido como 9 pontos. Alterar o tipo de letra, então eu chego aqui e altero o tipo de letra para outro qualquer. É só para nós experimentarmos a cor da letra e eu vou escolher outra cor. E, posteriormente, nós pretendemos copiar a formatação para os outros blocos. Ou seja, quero para este bloco e para aquele. Foram muitos passos que eu fiz, o que torna difícil ou trabalhoso eu estar a repetir aqueles passos todos para formatar exatamente o outro bloco igual. Então, desta forma, o Excel ou todas as ferramentas do Office têm uma ferramenta que é copiar formatação. E o copiar formatação faz da seguinte maneira. Eu seleciono este conjunto, que é aquele conjunto que eu quero aplicar, exatamente o mesmo formato noutro bloco. Então, temos aqui na base
este pincel de formatação. Ele próprio diz, se eu deixar de lá o rato, que é um pincel de formatação e vai copiar aquela informação de estilo para outro bloco idêntico. E se eu clicar uma vez, eu só consigo aplicar uma vez. Como eu quero aplicar 2 vezes, eu vou dar 2 cliques. Mas atenção, 2 cliques não é para aplicar 2 vezes. 2 cliques é para aplicar N vezes até que eu não queira aplicar mais. 1 clique só aplica uma vez e automaticamente fica desfeito. Então, 2 vezes. Com o botão esquerdo, 1, 2. E agora clique só na primeira célula que ele já sabe que vai ter esta dimensão e na primeira célula do outro bloco. E se fossem mais blocos, era só clicar. Como eu não quero mais, das duas uma, ou eu vou desativar esta formatação condicional, neste caso não é uma formatação condicional, esta formatação de estilo, de forma a que eu não possa aplicar mais. Ou simplesmente faço ESC. ESC é a tecla de escape, que é para simplesmente cancelar o que nós estamos a fazer no momento. E ao fazer escape, ele desativou. Se eu carregasse no botão, faria exatamente o mesmo. Espero que esta segunda aula tenha sido do vosso agrado. Comentem, por favor, é muito importante que vocês deixem o vosso comentário, as vossas dificuldades e até para futuros vídeos, coisas que gostariam de aprender que têm alguma dificuldade. É importante realmente eu perceber das vossas dificuldades para tentar arranjar uma forma de ajudar-vos mais rapidamente. Não se esqueçam, comentem, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal e já agora ativem o sininho para receber as notificações em tempo real quando um vídeo sair. Por isso, obrigado e até uma próxima aula.